Você sabia que o bebê que você está segurando aí no seu colo, ele pode nem ter nascido ainda? Você já ouviu falar de esterogestação? Éstero significa fora. Então, esterogestação é a gestação que acontece fora do útero. Essa é uma teoria que diz que a gestação do bebê, ela dura mais do que os 9 meses que acontecem dentro da barriga da mãe. Ela diz que quando o bebê nasce, ele ainda está sendo gestado. Então, ali pelos 3 primeiros meses, o bebê ele ainda está no processo de gestação. É o que a gente chama de 4º trimestre. Mas essa gestação, ao invés de ser dentro do útero da mãe, é uma gestação que acontece fora. O bebê ainda está no processo de desenvolvimento, ainda está fazendo a transição da vida uterina para a vida terrestre. Então, a esterogestação é essa fase de transição do feto para o bebê. E na verdade, durante esse período, o bebê ele ainda está mais para feto do que para bebê mesmo. E a teoria da esterogestação, ela foi criada pelo antropólogo Ashley Montagu, e ele afirmou que os primeiros meses depois do nascimento do bebê, eles são essenciais para que o bebê continuasse se desenvolvendo como ele estava se desenvolvendo dentro do útero da mãe. O que ele observou é que o bebê humano, quando ele nasce muito mais frágil e muito mais dependente dos pais do que os outros bebês mamíferos, né? Observando os animais, cavalos, vacas, golfinhos, elefantes, todos esses filhotes, eles nascem já conseguindo caminhar, em pouco tempo eles já estão super autônomos da mãe. O bebê humano não, ele ainda nasce extremamente dependente. Só você olhar para um recém-nascido, né, e você sente, você percebe o quão frágil, quão dependente ele ainda é. É como se os bebês humanos, eles nascessem ainda prematuros, como se eles ainda não tivessem prontos para de fato nascer, para de fato entrar na vida terrestre. E isso tem a ver com o processo de evolução humana propriamente dito, de quando o humano, né, o Homo sapiens, ele passou da marcha quadrúpede para a marcha bípede, né? Quando o ser humano ele conseguiu estar sobre 2 pernas. E nesse processo, a bacia humana foi se estreitando. Obviamente que esse processo de evolução foram milhares de anos. Mas nisso, com a bacia mais estreita, a cabeça do bebê humano não passava. E aí o bebê humano ele começou a nascer cada vez mais prematuro, cada vez mais antes, para que a cabeça pudesse passar pela bacia e o bebê humano nascer. Por isso que o processo de desenvolvimento ainda para ele estar completamente formado, ele ainda acontece nos primeiros meses depois do nascimento. Então, o seu bebê que nasceu aí, ele vai ficar por pelo menos mais 3 meses ainda sendo gestado, ainda sendo formado. Ele tá nesse processo de transição da vida uterina para a vida terrestre, como se ele tivesse com um pezinho lá na vida uterina e um pezinho na vida terrestre. E é muito, muito louco isso, porque eu me lembro quando a Alice fez 3 meses. Ela mudou completamente, ela realmente parecia que tinha nascido, né? Durante os 3 primeiros meses eu observava que ela estava imersa num mundo muito particular, muito dela, e quando ela fez 3 meses, parece de fato que ela nasceu, ela começou a interagir, ela nos via mais. Então é impressionante quando você acompanha esse desenvolvimento, quando o bebê ele completa ali próximo dos 3 meses, você vê uma mudança muito grande no comportamento, em como o bebê se relaciona, em como o bebê percebe o mundo. E entender a teoria da esterogestação é super importante por 2 razões. A primeira razão é para você ajudar o seu bebê nessa transição, para que essa transição ela possa ser mais tranquila, mais suave, mais gentil, não seja uma coisa brusca, e ele possa ir aos poucos aterrissando na vida terrestre de uma maneira mais suave. E o segundo motivo é que quando você entende a esterogestação, você consegue lidar muito melhor com o choro do bebê e com os comportamentos do bebê nesses primeiros meses, porque você passa a ter empatia pelo seu bebê. Você entende de fato o que ele está passando, você consegue alcançá-lo e aí fica muito mais fácil de você poder lidar e ajudar o seu bebê nesse processo. O fato é que bebês choram bastante, especialmente durante a fase da esterogestação. A gente tem uma ideia muito equivocada, um paradigma muito errado de que bebês são seres calminhos, são seres quietinhos, que a gente vai levá-los da maternidade para casa e eles vão dormir placidamente, eles vão ficar quietinhos, não vão chorar, e quando o bebê começa a chorar muito, a gente não sabe lidar com esse choro, né? A gente entra num vórtice de desespero, a gente tem uma expectativa errada, né? Se meu bebê tá chorando, tem alguma coisa errada.
Mas na verdade o choro é a única forma de comunicação que o bebê tem. Então para tudo que ele precisa comunicar pra gente, absolutamente tudo, ele se utiliza do choro, né? Então imagina o quão brusca é essa transição para o bebê da vida uterina para a vida terrestre. É uma transição que acredito que seja a maior transição que vai passar, e se não uma das mais impactantes que o ser humano vai viver por toda a sua vida. Então é normal, é esperado que o bebê chore, porque é uma transição bastante forte, bastante brusca, porque acontece de um momento para o outro, e ele tem que se adaptar a essa nova vida terrestre. Então, como é que era a vida do bebê dentro do útero? O bebê estava num ambiente extremamente calmo, numa penumbra, em contato direto com a mãe, o tempo inteirinho, sendo alimentado de forma contínua o tempo inteirinho, na condição perfeita de temperatura, sendo embalado, sendo carregado. Ele estava, apertadinho dentro de um espaço limitado. E aí quando ele nasce, o que acontece? A vida terrestre é bastante diferente da vida uterina. Os ambientes têm estímulos, eles são luminosos, o bebê ele passa a ser afastado do corpo da mãe. Então imagina aquele bebê que estava o tempo inteiro em contato com o corpo da mãe, agora ele é afastado, ele é colocado no carrinho, ele é colocado no berço, ele vai para colo de outras pessoas, ele não está mais em contato com aquela mãe o tempo inteiro. Ele não é mais alimentado o tempo inteiro, né? Então ele precisa expressar, por exemplo, que ele está sentindo fome, uma coisa que ele não sentia antes dentro da barriga da mãe, o tempo inteiro estava sendo alimentado. Agora ele sente fome, agora ele sente frio, porque a temperatura não é mais aquela temperatura perfeita, tem oscilações de temperatura, então ele sente calor, ele sente frio, ele vai se comunicar, ele vai comunicar através do choro que ele tá com frio, tá com calor. O bebê não tá mais dentro de um espaço delimitado, então essa sensação de amplitude, essa sensação de estar sem limites, a sensação da gravidade, ela é assustadora pro bebê, né? O bebê, essa sensação de espaço muito grande é terrível. Os bebês eles se sentem perdidos, como se eles realmente estivessem caindo. Os sons são muito diferentes dos sons que o bebê escutava dentro da barriga da mãe. Então imagina, é tudo muito diferente. É normal, é super normal, é de se esperar que o bebê chore bastante, especialmente para ele comunicar as necessidades dele, os sentimentos, o desconforto com essa transição brusca. Então vamos ajustar as nossas expectativas, porque é normal que o bebê chore nessa fase. E como é que você pode ajudar o seu bebê nessa transição que acontece durante a esterogestação? Justamente simulando, claro que na medida do possível, o ambiente uterino para o seu bebê. É claro que o ambiente terrestre ele é bastante diferente, mas tem algumas dicas, algumas técnicas que podem ajudar o bebê ele tá mais conectado com essas sensações familiares que ele tinha dentro do útero. E aos poucos ele vai se adaptando a outras sensações, a outros estímulos que tem na vida terrestre. Mas se a gente consegue recriar esse ambiente de útero, né, pelo menos durante alguns momentos para o bebê, ele vai fazendo uma transição gradual, devagar, com mais tranquilidade, mais suave. Então aqui eu vou compartilhar algumas dicas para te ajudar a viver um período da esterogestação junto com o seu bebê de uma maneira mais tranquila, mais suave. E a primeira dica que eu te dou é dê colo ao seu bebê. Dê muito colo ao seu bebê. Colo não deixa mimado, colo não estraga. Isso é um paradigma que a gente precisa romper. Colo é o ambiente mais familiar que o seu bebê vai ter durante esse processo. Imagina que ele estava lá dentro da barriga da mãe, em contato com você o tempo inteiro, sendo carregado, e aí quando ele nasce, ele é afastado. Então dê colo, dê muito colo. Carregue ele no sling, utilize um sling para ajudar a carregar o seu bebê. Durma com o seu bebê, durma perto do seu bebê, esteja próximo dele a maior parte do tempo que você conseguir estar. A segunda dica é pratique a amamentação em livre demanda. Livre demanda significa que você vai sempre ofertar o seio quando o seu bebê requisitar. Não tem horários programados, aquela coisa de 3 em 3 horas. Livre demanda sempre que o bebê requisitar, porque lá no útero ele estava sendo alimentado o tempo inteiro. Ele não sentia fome, porque justamente ele tinha a conexão com o cordão umbilical, estava sendo alimentado. Na livre demanda você ajuda o bebê a se sentir também assim. O bebê ele não vai mamar somente quando ele tiver fome. Sempre que ele requisitar o seio, você oferece. Além disso, a sucção do seio, ela acalma o bebê.
O bebê, ele tem esse reflexo de sucção muito forte, é um reflexo que traz muito prazer para o bebê. Então, o bebê sugar acalma o bebê, coloca o bebê num espaço de mais tranquilidade. Além disso, você tem um contato com a mãe ali próximo, no seio, é o cheiro, é a pele, é o coração da mãe que fica ali próximo do bebê. Então, a amamentação em livre demanda também ajuda muito no processo da esterogestação. A terceira dica é embale o seu bebê. O seu bebê estava dentro da barriga, dentro do líquido amniótico, com a mãe se movimentando o tempo todo, então ele estava o tempo todo sendo embalado para lá e para cá, para lá e para cá. E aí quando ele nasce, ele fica lá parado, estático. O movimento ajuda o bebê a relaxar muito, né? Então a gente até sente isso naturalmente, né? Às vezes a gente coloca um bebê no colo, a gente já começa a se movimentar, porque justamente o movimento deixa o bebê bastante relaxado, bastante tranquilo. Então embale o seu bebê, coloque o seu bebê no colo, embale, dance com o seu bebê, coloque o seu bebê num espaço onde tenha ritmo, movimento. O movimento ritmado ajuda muito ele também a se acalmar. Ofereça toque para o seu bebê, leva o seu bebê para tomar banho junto com você embaixo do chuveiro, a água também, a temperatura da água remete ao espaço uterino e esse pele a pele também é muito confortável para o bebê. Faça massagem, dê toques sutis, acaricie, né? Fique em bastante contato na pele do bebê. Utilize ruídos que remetam ao som do útero, então você tem alguns ruídos que são relacionados com os movimentos internos do corpo da mulher. Então tem o batimento cardíaco, tem os movimentos da própria digestão, os movimentos dentro da água, e você pode simular esses sons para o seu bebê. Sons como som de secador, né? O som de shhh também remete a um som uterino. Se você procurar, tem aplicativos que você consegue baixar esses sons e deixar para o bebê escutar, e a própria voz da mãe. Então você pode cantar para o seu bebê, porque o bebê estava o tempo inteiro escutando a sua voz. Então esses sons, esses ruídos, eles são familiares, eles ajudam o bebê a estar mais conectado, a retomar, né, recriar esse ambiente que ele viveu dentro do útero da mãe. Delimite o espaço do seu bebê. Como eu falei, depois que o bebê nasce, ele tem essa sensação de amplitude, de estar sem limite, e isso causa um desconforto, um medo muito grande. Então você pode enrolar o seu bebê numa mantinha, colocar ele num cueiro, pode dar um banho de ofurô, né, que são aqueles baldes onde você coloca o bebê dentro da água e o bebê ele fica dentro do balde, então o balde recria, né, como se fosse esse espaço mais apertadinho, parecido com o útero da mãe. Muitos bebês se sentem bastante relaxados, bastante tranquilos quando você coloca eles nesses banhos de ofurô. A esterogestação, ela coincide com um dos momentos mais delicados do nosso puerpério, que é aquele comecinho onde a gente ainda está se sentindo muito inseguro, onde a gente ainda está com os hormônios, né, totalmente bagunçados, onde a privação do sono ela afeta a gente bastante. Por isso, o meu convite é para você se entregar, você entendendo que o bebê ele tá nessa gestação ainda, te auxilia, te coloca num espaço de empatia e te faz perceber também que você também está sendo gestada, também está nascendo uma nova mãe. Então, nesse período da esterogestação, se entrega, esteja conectada com o seu bebê. O resto que está lá fora, a comida que tem que ser feita, a casa que tem para limpar, o e-mail que tem para responder, tudo isso pode esperar. Delegue isso para o parceiro, coloque outras pessoas para serem responsáveis para as coisas externas. Se entregue e se conecte com o seu bebê. Esses 3 meses, eles são super importantes para que você possa, através desses cuidados, criar vínculos com o seu bebê que vão se fortalecer cada dia mais. Vocês estão se conhecendo. Então aproveite esse momento para vocês de fato conhecerem, para você de fato ajudar o seu bebê a continuar se desenvolvendo fora da barriga. Uma oportunidade muito, muito linda que vocês têm nesse momento. É uma fase, ela vai passar, e quando menos esperar, você vai ver que o seu bebê de fato nasceu.